Marcelo, seja bem-vindo e a palavra é sua. Tá ótimo, muito obrigado, Bruna. Boa tarde a todos que estão conosco, tá? Então, a nossa ideia aqui, a gente vai apresentar um produto até recente, né, da linha WEG. A WEG adquiriu a divisão de Motion da antiga Gefran, na Itália, e passamos a comercializar esses drives, tá? Que é o objeto aí da apresentação hoje. Então, vocês vão ver que é um produto bem abrangente e eu tentei mostrar, né, ou separar o máximo ali de informação para vocês, para todo mundo, tá? Então vamos iniciar aqui. Como a Bruna comentou, né, ao final ali eu peço que vocês encaminhem as questões, né, que porventura surjam, ok? Então, vamos lá. Basicamente, a maioria do pessoal conhece a WEG pela linha CFW, na parte de inversores, né? Desde o CFW 100 até agora, relativamente recente, CFW 900. E com esses drives, a WEG sempre atua em todos os tipos de mercado, né? Todo tipo de aplicação, aplicação de cana-de-açúcar, aplicação de ponte rolante, por aí vai, né? Porém, a gente sempre teve algumas necessidades, né, de implementar algumas linhas de alta performance, né? Então, a WEG, com a aquisição desses drives, né, nós passamos a atuar em mercados específicos. Então, eles vieram como complementos de linha, né, para mercados específicos. Então, por exemplo, para elevadores prediais, etc., a gente hoje trabalha com a linha DL. E para o mercado industrial, uma linha geral, né, que é o objeto da nossa apresentação hoje, é a linha high-end, que é o ADV 200. Aí nós vamos falar do ADV 200, as suas diversas soluções que ele apresenta e um pouquinho mais ali focado também na vertente HC, que é Hosting Crane, tá? Que é a que mais tem sido usada, mas não é só ela, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Então aqui a gente vai ter um resumo, tá, dos principais pontos. Linha ADV. Hoje Marcelo, eu tenho ela. Oi? Pois não? sim, sim, parece que a apresentação não está na tela ainda. Deve confirmar. Tá compartilhada, dá uma olhada ali. Estranho. Puder compartilhar só para Ah, garantir. que estranho. Tá, vamos lá. Ainda bem que você falou. Peraí. Tô tirando da compartilhamento e vou colocar novamente. Me avisa aí se apareceu. Agora, ok. Ok? Posso seguir? Legal. Estranho, né? Me avisa aí se acontecer alguma coisa, tá? Por Pode por favor. aqui. Então, como eu estava falando, né, nas linhas CFW, tá? Só retomando ali, resuminho, nós atuávamos e agora com a linha para aplicações de alta performance, né, que nós vamos falar aqui é a ODV 200. E na sua vertente, a gente vai colocar um pouco mais de informação, que é no hosting crane, que é para movimentação de carga, ponte rolante, assim, como queira, tá? Então, vamos falar do produto propriamente dito, ok? Então, ou a DV200, a linha DV200, ela hoje, eu tenho dois níveis de tensão, tá? Isso é importante deixar claro. Eu tenho a linha 380, que é óbvio, né? Eu tenho a 380 até 480, né? Então ela atende a faixa aí 380 menos 15% de tensão, até 480 mais 10% de tensão. Então, um range bem grande, tá? Eu não tenho, tá? Não, nós não temos, pelo menos por enquanto, a linha 220 para o produto, ok?
Na linha 380, ele vai de 0,75 kW até 355 kW ou 500 cavalos no frame padrão, tá? E aí eu consigo fazer um paralelismo de potências, né, entre eles, e aí eu consigo chegar até 2.250 CVs, ok? E aí eu tenho a linha também 690 volts, né, que é o traço 6 aqui, que vai até 355 kW também, e 2.250 cavalos em 690. São produtos, são equipamentos distintos, tá? Para tensão 380 para tensão 690. Não temos ainda, pelo menos por enquanto, na linha tensão 220, ok? Então ele fala que as linhas semelhantes, né, seriam CFW11 e 900, e ao final ali eu vou tentar colocar um comparativo para ficar mais claro aí, onde um atua, onde um é melhor do que o outro, etc. Ok? Vamos lá, características principais aqui, ou gerais, né? Que a gente vai falar mais detalhadamente na sequência, que é um resumo, tá? Depois dessa apresentação, a ideia é que fique com todos, pelo menos o PDF delas, e fica como uma orientação, tá? Então, esse é um drive, é um inversor que ele aciona motores de gaiola, ou seja, motores assíncronos, como também aciona motores síncronos, né? Motores de imã permanente, servomotores também, tá? Ele aciona, entra na classe dos motores síncronos, tá? Capacidade de sobrecarga dele é mais ou menos padrão, né? Que a gente para o mercado aí. Então, sobrecarga 150% ali por 60 segundos, né? E 180% de pico ali em aplicações heavy duty, né? Que é o mais usual para esse tipo de mercado desse produto, tá? Essa sobrecarga aqui, ela se trata para motores assíncronos, ok? Quando eu vou atender ou acionar motores síncronos, essa sobrecarga sobe um pouco mais. Então, ela passa a ser 180% em 60 segundos e a rápida na fast sobrecarga em 200%. Porque o tipo de motor, né? O tipo de motor acaba exigindo um pouco mais de performance e ele consegue atender ambos. Okay? Mais à frente a gente falar também, mas ele tem aí a capacidade de frenagem, está incorporado, né? O módulo de frenagem até 55 kW. Tem o opcional. Cuidado, é opcional, tá? Parada de segurança, safety stop, né? Ou STO, como mais comumente é conhecido, e atende a norma aí até SIL 3, ok? Tem opção para, ele é IP20, né? Mas ele pode ter a opção de IP54 também, ok? Até a classe aí 90 quilowatts. E todos os ADVs 200 possuem, a gente vai ver mais a fundo ali na frente, até 3 slots aí para expansões gerais que a gente vai ver à frente também. Assim como existe um conceito de todo o inversor da Wegener, ele tem o conceito de ter o PLC integrado. Não é o mesmo PLC que existe na linha CFW, mas também é um PLC poderoso que a gente consegue implementar muitas funções, customizações, tá? E em termos de comunicação default, de fábrica, o ADV200 possui uma porta 485, tá? Que é um DB9 ali, a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Então, como a gente comentou, a parada de segurança dele aí é opcional e padrão é o STO, né? Ou seja, você aciona a emergência, etc., você tem uma parada segura, mas é uma parada livre, né? Outros métodos, SS1, SLS, etc., são feitas com módulos externos ao produto, para complementar a função, tá? O STO é padrão e as demais aqui eu coloco equipamentos externos para expandir essas possibilidades, tá? Durante a apresentação, vocês vão ver alguns exemplos de aplicação. Fiz questão de colocar para não ficar só no teórico, né? Mostrar casos reais aí que aconteceram. Então, aqui está falando alguns pontos principais
que você pode utilizar do produto. Então, um ponto importante da DV200, ele tem uma função de controle PID avançada, a gente vai ver mais à frente, tá? Então, pode ser usado em N aplicações esse sistema, tá? Controle de motor, como eu falei ali, ele aciona motor assíncrono e síncrono. E um ponto importantíssimo desse inversor, tá? É o auto-tuning dele. O autoajuste dele é muito bom. Então, eu consigo acionar diversos tipos de motores, né? Até motor, para quem está acostumado com ponte rolante, você se depara com todo tipo de motor, mesmo de gaiola, né? Motor de anéis, motor assíncronos, e você precisa que o autoajuste seja robusto e consiga buscar os ganhos dos motores, né? Porque muitas vezes você não tem dados ali, em placa, etc. Então, esse controle dele, o autotune dele é muito bom para todo tipo de motor, tanto motor assíncrono como motor síncrono, ok? Existem aplicações especiais como o HC, que a gente vai falar também, né? Ou mestre escravos, eixo eletrônico, solar também, a gente vai falar mais à frente, tá? Uma facilidade que a gente entende para o produto é implementar a solução também regenerativa, tá? Mais à frente também vamos falar. E um ponto principal, um ponto muito bom dele é a capacidade do produto se adequar ou aceitar, né, qualquer tipo de encoder que exista no mercado. Absoluta, ENDAT, incremental, senoidal, resolver também eu consigo acionar. Cada um tem o seu cartão opcional, ok, mas eu consigo acionar todos os produtos. A linha CFW, por exemplo, ela só tem encoder, enxerga, né, encoder incremental. Então, isso já é um avanço em relação à linha tradicional. Tá? Como comentei, né, quando eu possuo, né, a necessidade de aplicações de maior potência, eu consigo fazer um paralelismo de potência, né? Então, tenho um drive que é o master aqui e os seus escravos. Então, você faz um paralelismo entre eles. Existe até kits de barramentos prontos e você faz essa expansão e você interliga ali as partes de potência na saída, entrada, etc., né? Nas borneiras de potência. Então, existe já um kit pronto para isso, tá? Em termos de I/O padrão, tá? O que ele dispõe? 6 entradas digitais, que aí pode ser PNP, NPN, duas saídas digitais aí que são a transistor, né, de uso geral, e mais duas saídas a relé, tá? Esses relés até 250 volts aí, 2 amperes, ok? Duas entradas analógicas e duas saídas analógicas. Ponto importante, essas duas entradas analógicas, podem ser de -10 a 10, padrão do produto, tá? Algumas aplicações exigem esse tipo de analógicas, né? -10 a 10, e no próprio, por exemplo, na linha CFW, o CFW11, por exemplo, 900 tem, mas é opcional. Tá? Possibilidade de acionar a parte eletrônica, né, com 24 volts externo, tá? E a 485, que é um DB9, que a gente vai falar também mais à frente ali. Aqui uma visão interna do produto, né? Então eu tenho aqui os terminais do I/O que eu acabei de falar, né? Eles são extraíveis, tá? Tem 2 andares aqui, né? Do lado esquerdo aqui é onde eu encaixo o opcional do STO, e esse é uma posição fixa, ok? Né? O produto tem que ser adquirido com uma parada de segurança, com o STO, ele vem com a terminação SI. Uma vez adquirido o produto sem o STO, eu não consigo acabar colocar, né? Porque isso passa por certificações, etc. Tá? Os demais slots aqui são livres, eu posso utilizar conforme a necessidade, tá? A gente vai ver ali a sequência, quais são os cartões disponíveis para ele, tá? E o DB9 ali, que é um cartão, que é uma entrada, né, para comunicação 485 padrão no produto.
Eu consigo depois modificar, mostrar para vocês, tá? Mas o padrão dele é C485. E os pontos aqui de aterramento, né, para cabos de sinal, analógico, de rede, etc., que ficam logo aqui abaixo, a parte de potência aqui embaixo também na sequência, ok? Display dele. Para quem está acostumado ou já viu inversores CFW, o display é bem diferente, tá? Hoje a gente já tem todas as linguagens, aí, inclusive em português, não tem nenhum tipo de preocupação com isso, tá tudo traduzido. Então a gente tem aí pelo menos 10 linguagens, inclusive o português, tá? Diversas informações eu tenho no produto aqui na visão padrão, né? Corrente, tensão, potência, cosseno φ, estimado e por aí vai, tá? Referência de velocidade, consigo customizar também completamente as indicações para ele aqui na parte de baixo, na parte é, de, de, de grandezas, né? Aí em cima eu tenho algumas indicações fixas, tá? Pontos interessantes dessa IHM dele, eu consigo memorizar até 5 parametrizações do produto. Então, se eu tiver o mesmo produto, vou usar de novo um exemplo de ponte rolante, tá? Vai ser o da elevação, eu faço a gravação na memória 1. Eu vou utilizar agora a translação da ponte, vou utilizar a memória 2. Translação do carro, memória 3. E aí, onde eu for utilizar, eu posso pegar esse mesmo teclado, conectar no inversor, selecionar qual memória que eu vou utilizar e fazer e descarregar no inversor, né? Então, acaba sendo um backup ali de parametrização que pode ser feita, não só dessa forma, mas uma das formas é pela própria IHM do produto aqui. Tá? Parte de encoder, né? Como eu comentei, então ele tem um cartão, pode aceitar, ele aceita, né? Cartões de expansão para encoder de todos, praticamente todos que existem no mercado hoje, né? Encoder incremental, senoidal, absoluto, ENDAT, Hyperface, até Resolver também, tá? É, Alguns deles, inclusive a maioria, né? Ele possui até um repetidor do encoder, caso você tenha que levar esse sinal para um PLC ou para algum sistema também, tá? Ponto interessante, ele pode suportar até 3 encoders ao mesmo tempo, tá? Mas para quê? Por que isso? Existem aplicações em que ele vai ser um seguidor. Então, eu já vou seguir um encoder e tem um outro encoder que ele vai ser para fechar a própria malha de controle, tá? Então, ele pode ter 2 seguidores. Então, é um exemplo aí do que pode ser utilizado. Eu vou mostrar à frente aí um caso mais prático, tá? Como eu comentei, ele tem ali o conversor, uma entrada, né, 485 DB9, mas existe um opcional que eu posso conectar nessa mesma porta e aí eu transformo ela num Modbus TCP, ou seja, com a facilidade de conectar cabo de rede. Então, facilita, não precisa de nenhum tipo de conversor 485, etc., para manutenções, acaba ficando um pouco mais fácil, tá? Então, passa a ser uma entrada RJ45 de cabo de rede, né? Padrão, tá? E aí, o que vai trafegar aqui vai continuar sendo Modbus, ok? Além dessa porta, eu consigo conectar cartões de expansão para a rede de comunicação, tá? E praticamente todas as redes aí eu possuo cartão de comunicação. Profibus, Profinet, Ethernet, Ethercat, CAN, a 485 é nativa, né? Modbus. Consigo trabalhar também com duas redes ao mesmo tempo, né? São slots distintos, então consigo trabalhar com outras redes ao mesmo tempo. Tá? É óbvio, né? O comando eu tenho que sempre direcionar por onde mas monitoramento consigo utilizar qualquer rede aí simultânea, tá?
um outro cartão de, digamos assim, de rede de comunicação que ele possui, aí já é uma comunicação interna, né? Que é o cartão XCAN, que a gente nós chamamos ele de Fast Link. Para o que é usado esse cartão? Para comunicação entre os drives ADV200. Então, ele é um cartão de comunicação, sim, mas é para uma comunicação interna entre os ADVs para funções específicas que a gente vai mostrar mais à frente ali, né? Então, um eixo eletrônico, mestre seguidor, etc. Acaba tendo a possibilidade de fazer essa comunicação entre os drives, né? Utilizando o cartão XCAN. Além disso, ele pode comandar algum dispositivo em CAN-open, dispositivo externo, por exemplo, uma remota, não necessariamente de VEG, de qualquer fabricante, ele pode comunicar para fazer aquisição ou expansão de sinais digitais, tá? Ou sinais analógicos, que seja, tá? Então, ela é um cartão de dupla função. Faça a comunicação interna entre os drives, entre os próprios drives ADV200 sempre, né? E consigo controlar algum dispositivo em CAN. Cartão STO, que eu comentei ali, ponto fixo de conexão, ali à esquerda no produto, tá? Sempre. Certificação SIL 3, tá? E STO, a função padrão dele, ou seja, qual é o STO? Safe Torque Off, se eu acionar a emergência, ele vai derrubar, né, ou vai cortar fisicamente ali o gate, né, o disparo do IGBT, e você tem, o motor vai entrar em parada livre, tá? A gente comentou de pontos de comunicação, etc. Para comunicar com esse produto, obviamente, eu posso fazer todo o setup pelo próprio display, porque o display ele tem muita informação, mas eventualmente eu posso também utilizar um aplicativo para programar o produto, para monitorar, etc. Tá? Inclusive, você acaba facilitando bastante em termos de operação, né, de startup, utilizando o software. O software para a comunicação com ele é o VEG Express, disponível como todo produto, todo software da VEG, né, é gratuito. Você pode baixar direto no site veg.net ali e ter contato com o software, tá? Então, ele tem desde a parte de parametrização tradicional, em que eu tenho lá os menus com parâmetros, etc. E para quem está acostumado também, né, alguns concorrentes também fazem dessa forma, você também tem a opção de fazer a parametrização via blocos, né, bloco diagrama. Então, você atua diretamente em uma função, por exemplo, aqui no sinal da analógica, né, que é o que está descrevendo aqui, e faz alterações, monitoramento, etc., direto na função e no que está diretamente relacionado àquela função que você está programando. Então, está tudo correlacionado aqui. Eu não tenho que ficar indo em vários menus, né, para ficar fazendo parametrizações. Então, acaba facilitando, tá? Bastante. E esse VEG Express, ele pode programar toda a linha industrial dos produtos, que a gente chama de VEG Automation Europe, tá? Então, desde o ADV200, vou falar ainda do AFE200, que é o regenerativo, tá? O parzinho aqui do ADV200, tá? Então, tudo segue via VEG Express ali, tá? Dentro desse software também eu tenho uma ferramenta importante, poderosa, que é o Soft Scope. Então, através desse. Ele está integrado, tá, ao Vega Express. Então, através do Soft Scope, eu consigo pegar sinais com alta resolução. Então, eu consigo pegar sinais com tempos de amostragem até 1 milissegundo, né? Quando você faz uma aquisição de dados e você quer pegar, digamos assim, defeitos, né? Então, você precisa de aquisições rápidas. Então, você passa a utilizar não um trend ou um monitoramento
uma função gráfica simples. Então, você usa aqui a função que é similar a um osciloscópio em tempo real, tá? Isso você consegue via SoftScope, ok? Então, foi uma visão, digamos assim, geral do produto. Claro, tem muito mais informações, tá, pessoal? Mas aqui a gente está resumindo bastante. Eu quero focar um pouco agora, né, no que esse cara pode fazer. Tá, falamos teoria, ok, mas o que eu posso utilizar, onde eu posso aplicá-lo, tá? Então vamos tentar ver um pouco agora em termos de aplicação. Isso é um pouco mais prático, né, do que a gente está falando aqui. Então, quando eu falei lá atrás, ele tem função P&D avançado, onde eu posso usar isso? Né? Então, tem algumas aplicações, né? Por exemplo, máquinas flexográficas, tá? Impressoras gráficas, em que eu tenho que fazer um controle de tensionamento do material, seja ele papel, plástico, metal, seja o que for, tá? Obviamente, quanto mais crítico o material, né, mais frágil, o controle tem que ser mais apurado, e aí passa a fazer sentido se aplicar um produto de alta performance como esse, né? Então, eu vou colocar um exemplo aqui. Então, a função P&D avançada ela pode trabalhar com controle de tensão com dancer ou balancing, né? Que é comum nesse tipo de mercado, ou função com célula de carga, também fazendo esse mesmo controle de tensão aqui e mandando a informação, ou o pessoal que está acostumado aí, palavreado técnico, feedback, né? Da informação para o ADV200 fazer o controle, tá? Além disso, o que eu vou ganhar em relação a um produto tradicional, um CFW11, CFW900, né? Então, quando eu falo que o conceito de P&D é avançado, é porque ele usa um outro conceito que, se vocês verem aqui, isso aqui foi tirado do próprio software, tá? Do Vega Express, que é um ajuste da linha do PI. Então, eu tenho algo a mais aqui. E o que é esse algo a mais? É o conceito do feed forward. Eu acabei de falar do feedback antes, que é o quê? Após um processo, né, dentro de um processo, você tem uma medição de uma célula de carga, de um balancim, de um sensor, aquisitando ou verificando o que aconteceu com o material, com o processo e devolvendo essa informação, feedback, para o inversor e aí ele faz a atuação. Mas aí já passou o material. A ideia e o conceito do feed forward é o quê? Ele reagir antes de passar ou antes de chegar, né, no material. Ou seja, esse feed forward normalmente está atrelado, por exemplo, à velocidade de linha. Então, verificou que teve uma aceleração na velocidade de linha, sai de 10 metros por minuto e fui para 200 metros por minuto. O conceito do feed forward é já preparar a reação que o drive tem que fazer. Se for uma aplicação de baixa performance, não faz diferença. Ok, feedback normalmente atende, mas aplicações de alta performance, como por exemplo máquinas de papel ou flexográficas, são aplicações de alta performance. Isso dá diferença, porque eu consigo reduzir drasticamente, por exemplo, tempos de aceleração. Como o feedback ele só atua depois que fez a correção, então eu normalmente trabalho com rampas mais lentas. Com o conceito de feed forward, consigo trabalhar com rampas bem mais curtas e eu acelero o processo, tá? Então, aqui um exemplo prático que foi usado, tá? Um retrofit de uma máquina de papel, operando em 400 metros por minuto, tá? Então, você vê que tem diversos eixos, tá? Normalmente, essa máquina, se não me engano, tinha em torno de 40 eixos, o pessoal comentou. E entre cada eixo, você tem aí alguma coisa fazendo um controle de tensionamento, tá? Ou a estratégia é balancinho, ou a estratégia é uma célula de carga, ou por vezes até o controle de torque puro no eixo do motor, tá? Então, aqui uma visão geral do painel, né? São diversos drives ADV200 operando aqui em rede Profibus, nesse caso, tá? E aqui um videozinho da operação dele, tá? Deixa eu baixar Opa, perdão, vamos lá.
Só baixar um pouquinho o som. Então, o que ele está mostrando? Né? Ele está com material na máquina de papel, né, passando nos eixos, e logo na sequência vocês vão ver ali que ele tem um controle de tensionamento, até um indicador, né, para mostrar que ele não está tendo variação, que o material ele é sensível, não pode ter muita variação ali no tensionamento do material, tá? E aqui ele está rodando a quase 400 metros por minuto, tá? Além do controle, como seria um sincronismo eixo a eixo, essas funções também podem ser aplicadas onde? Num bobinador ou num desbobinador, como é o caso aqui. Então, essa máquina tem uma troca, que a gente chama troca quente, né? A máquina está operando, está finalizando uma bobina, ele vai agora entrar com outra bobina. Então, ele corta o material da bobina 1, já entra você faz a aceleração da bobina 2, como vocês vão ver aí na sequência, adere o material no outro e sai já operando. Então, você tem a troca ali de bobina quente na máquina. Essas máquinas não podem parar, tá? Elas operam normalmente algumas 24 horas por dia, tá? Aqui a bobinadeira ela vai começar a operar, sincroniza com a velocidade da linha, e aí você tem todo o controle, né, de tensão, sincronismo de velocidade aí junto, para conseguir fazer a operação. Aqui eu acelerei um pouquinho para fazer o corte e agora ela está operando já pela bobina, ok? Então, acabamos de ver uma função dele que é do PID, que eu posso usar em máquinas aí para fazer um sincronismo, né? Ou um controle de tensão avançado, tá? Outra função interessante desse produto, eu posso fazer uma função de eixo eletrônico, ou seja, eu posso fazer um sincronismo, né, eletrônico entre eles. Então, cada eixo aqui vai rodar sincronizado com o anterior, né, em proporções talvez diferentes. Então, significa que esse está a 1000 RPM, esse tem que estar a 1000. Eu posso ter relações completamente diferentes aqui entre eles, né? Normalmente, inclusive, não é uma relação de velocidade que você tem entre eles, você tem uma relação de posição. Então, se esse mestre, digamos assim, movimentar 180 graus, por exemplo, o escravo vai movimentar 180 graus, se for para um, você pode alterar essa relação. 180 graus movimenta 90 graus. Então, são um sincronismo muito mais pesado, né, mais crítico, do que um simples sincronismo de velocidade ali, por exemplo, por um sinal analógico de um drive para o outro. Como eu falei, esse drive são para aplicações de altíssima performance, ok? Então, eu consigo fazer via função, lembra que eu falei, comentei do FastLink? Então, aqui, é onde você usa o cartão FastLink de comunicação, o XCAN, e eu tenho interligação drive por drive até 16. Até 16 drives eu consigo fazer essa comunicação entre eles, e a comunicação é fibra ótica entre esse cartão, tá? Que é no FastLink, ok? Só como um exemplo, tá? A gente fazia função similar com o CFW11? Sim, a gente fazia sincronismo. O que a gente tinha que fazer? CFW11 mais um cartão de placa PLC mais uma programação, né? Então era um ladder que a gente desenvolvia customizado para fazer cada aplicação. Qual que é a vantagem do ADV200? Eu faço a mesma coisa sem necessidade de ficar customizando, colocando cartão PLC opcional, ficar desenvolvendo software. Isso aí está tudo pronto em firmware, em parâmetro no ADV200. Então, isso facilita a implementação, ok? Falamos de sincronismo, LS, eixo eletrônico, também ele faz uma função aqui de posicionamento, tá? Tanto para motor síncrono, que é até comum, né? Para motor assíncrono. O que é esse função posicionador? Ele faz a função de um servo, ponto, tá? Inclusive, já tem alguns casos aí que a gente está utilizando, né? Então, ele consegue acionar um servomotor, por exemplo,
com a alimentação ali, o resolver, encoder, o que for. Ele faz aí um perfil de posicionamento, etc. Então faz um home position, N funções aí que estão normalmente, câmbio eletrônico, né? Estão normalmente ligadas a um servo drive. O próprio ADV200 consegue fazer isso, tá? Então ele é um drive híbrido, consigo assinar um motor AC comum como um servomotor ali, tá? E agregar essas funções de posicionamento. Outra função importantíssima que a gente usa no produto, tá? É função de divisão de carga. Ou seja, eu posso tem alguns tipos, né? Vou citar dois delas. Um tipo é eu ter dois motores distintos em dois redutores distintos e quem de fato interliga ali, né, os equipamentos, né, é a carga, que seria esse rachuradinho cinza aqui, né? Então, na hora que a carga é jogada os eixos, né, dos motores, eles são de fato acoplados. Um exemplo, isso a gente usa isso em bretador, tá? Então, quando você tem lá dois rolos girando, quando você joga o material, aí você tem um acoplamento, digamos assim, né, entre os rolos pela própria carga. É isso que ele está querendo dizer aqui, né? Outros casos, você tem dois motores distintos acoplados ao mesmo redutor. E se você tentar fazer isso num drive comum, tradicional, você tem N problemas. Um acaba arrastando o outro, desarma, etc., né? Então, quando você tem uma função específica, pronta, como você tem aqui no ADV200, tudo se torna mais fácil. São 5 parâmetros que eu consigo trabalhar essa divisão de carga simples e colocar ele em operação. Um exemplo aqui que eu vou colocar agora, uma máquina aí, um dos exemplos, né, uma máquina misturador móvel de cimento, né? Então o cliente montou o painel diretamente na estrutura dessa carreta, digamos assim, e lá em cima, né, aqui foi para teste, né, que a gente estava fazendo, né? Você tem lá uma caçamba onde você joga de fato o material, o cimento, para ele poder misturar. E aí esse misturador é acionado por dois motores de 75 CV, né? Malha aberta sem encoder não dá. Você imagina onde vai ficar esse equipamento. Normalmente fica em obras ali na beira de estrada, né? Então, não tem estrutura nenhuma, a rede é terrível, não dá para você colocar encoder aqui, porque é muito complicado, né? Pó, etc. Então, você tem dois motores de 75 aqui, acoplados no mesmo eixo cardão, via essas polias, tá? Aqui tem um exemplinho, um vídeo rápido deles rodando, né? Então tem o eixo mestre aqui em cima, o eixo escravo logo abaixo, né? Estão interligados. Inicialmente, a função de divisão de carga pode ser feita via o cartão FastLink que eu comentei. Neste caso aqui, como é um pouco mais simples, não foi necessário. Também é possível fazer a função de divisão de carga por analógico. Tá? Então, a função divisão de carga eu consigo usar a sinal analógico como foi feito aqui. Tá? Então, aqui você tem as duas pás, né, sendo controladas pelos motores e o eixo cardan. Na hora que o pessoal começa a jogar material, e você tem a necessidade aí da divisão de carga entre eles, né, para não sobrecarregar um eixo a mais, né? E aí, seria o nosso último exemplo ali, talvez aí o mais conhecido hoje, o mais utilizado, do ADV200 aplicado nessa solução de pontes rolantes, né, ou talha, etc., como queira, gruas, etc. Tá? Então, só retomando, ele tem o mesmo range do ADV200 tradicional, então é aplicado um firmware específico para essa aplicação, né, que agrega diversas funções aí que a gente vai ver ali. Óbvio, eu não vou passar todas, porque tem algumas que são tradicionais que não faz nem sentido
eu ficar falando, tá? Mas eu vou citar aqui as principais que são diferenciais do produto, ok? Então ele tem basicamente ali as mesmas faixas de potência, né? E tensão, tá? Porém, como se trata de um drive para ponte rolante, você tem também aí possibilidade de operar aí com alimentação CC, tá? Que é muito comum esse tipo de mercado, né? O barramento lateral ali da ponte rolante ser acionado, ter a tensão disponível em CC, tá? É muito comum. Então, o que que esse produto tem ali de especial, o que que ele pode agregar, tá? Então, como eu falei, algumas funções eu nem vou citar, por exemplo, assim, função de multivelocidade, multispeed. Todo inversor tem isso, não tem sentido eu ficar falando isso para vocês, tá? Mas ele tem todas as tradicionais, comuns, e eu vou citar agora algumas que entendo que são diferenciais do produto. Então, função de sobrecarga, consigo atrelar e indicar dois pontos de sobrecarga para ele, né? Uma só de aviso, né? E uma de fato de falha, de alarme, né? Então, normalmente a ponte rolante é feita lá, ponte de 100 toneladas. Ok, eu posso definir um ponto de alarme lá, 95 toneladas, e um ponto de desarme a 105 toneladas. O cliente tentou operar além da capacidade da ponte, né? É só um exemplo, né? Então, eu tenho tem dois pontos de ajuste de alarme e falha, tá? Controle de freio, isso é um ponto interessante, tá? Faz toda a diferença. Aplicações de elevação de carga, exigido uma segurança enorme, tá? Então, não pode ter escorrimento de carga de forma alguma. Então, alguns cuidados são feitos dentro do drive, né? Em termos de controle do torque, etc. Liberação do freio só quando tiver com o motor de fato magnetizado, por aí vai. E uma das melhorias, né, digamos assim, que o ADV200 tem, alguns no mercado também tem, né, mas não é tão comum assim, é ter um feedback de freio. E esse feedback de freio, ele atua diretamente ali na liberação, né, do torque. Então, quando ele contém a confirmação de que o freio está liberado ali, de fato ele tem uma elevação aí do torque, tá? Ele tem essa leitura do torque que está sendo executado e aí libera as referências de velocidade, tá? Se ele não tiver essa confirmação, ele já vai dar falha de cara, ok? Isso é um opcional, tá? Máquinas que não tenham feedback de freio, é só desabilitar a função ali no parâmetro e ok. Só que você perde um pouco digamos assim, em termos de segurança, tá? Mas é plenamente possível. Uma função interessante que o produto tem, tá? Quando ele opera com encoder, né? Normalmente aplicações aí de pontes de alta performance opera em malha fechada, tá? Então o que eu tenho? Ele tem os limites fim de curso, né? Todo drive aceita isso, ou seja, se ele estiver subindo com a carga, o operador não se atentar ao que ele está fazendo, vai chegar num limite físico e vai derrubar, vai parar completamente a operação. Porém, antes de chegar nesse limite físico, ele tem dois limites aqui, tanto subindo quanto descendo, são limites virtuais, digamos assim, né? Então, quando você instala o produto, ele faz um aprendizado do percurso que ele faz, eu estou falando agora de elevação, né? E aí, uma vez que eu faço esse aprendizado, eu estabeleço pontos de zona virtual. Por exemplo, o operador novamente não se atentou ao que está fazendo, eu posso criar uma zona ali que o gancho está subindo e ele vai atingir um ponto em que ele vai reduzir drasticamente a velocidade para não ter impacto quando chegar ali no limite fim de curso. Tá? Então, algumas funções a mais é uma melhoria que o produto nos apresenta. Tá? Outra função, agora, se eu estou falando de função anti-impacto, não tem sentido para elevação de carga, mas para movimentação
horizontal de carga. Então, algumas funções estão disponíveis para o eixo vertical, outras só para o eixo horizontal, dependendo do setup que eu fizer no drive. Então, o inversor ADV200, eu posso falar para ele, ó, você agora vai tocar o inversor o motor da elevação, agora você está na translação. E aí passa a liberar esse tipo de função, que é o anti-impacto, que é, uma vez habilitado, né, eu posso ter áreas em que eu não quero que o anti-impacto esteja operante. Uma vez habilitado, ele fica monitorando o tempo todo o torque nesse motor que está indo no sentido horizontal. Se ele detectar que teve uma elevação rápida no torque, significa que provavelmente ele bateu em algum equipamento. Então, óbvio, ele não vai evitar o impacto no dispositivo, no equipamento, etc. Mas ele vai minimizar drasticamente qualquer dano na carga ou no equipamento em que ele acabou encostando, né? Então, ele drasticamente ele já faz uma rampa rápida, né? Não uma rampa tradicional, ele faz uma rampa rápida ali de segurança e fecha o freio, né, para evitar maiores danos aí ao sistema, tá? E aí, agora eu vou passar um pouquinho, eu diria que são as três maiores funções, tá? Do produto ADV200HC, que é a função anti-oscilação, é o quê? O antibalanço, mais conhecido no mercado aí, tá? É uma solução que o pessoal nos pedia muito para que a VEG implementasse. Na época do CFW11, 900 nunca foi possível, né? Por algumas limitações. Hoje, o ADV200 dispõe de todas elas, tá? Então, vamos falar rapidamente ali do antibalanço na sequência, tá? Também tem o mestre seguidor, que nós chegamos a mostrar ali, né? Mestre seguidor de divisão de carga, né, que eu mostrei ali no caso daquele misturador, tá? E o eixo elétrico, também falamos lá no início, né? O ELS, também está disponível essas funções para ponte rolante, tá? E tem o sentido do porquê existem essas funções específicas, né? Vamos lá. Então, quando eu falo do antibalanço, existe todo um algoritmo no produto para que isso opere da melhor forma possível, né? Então, como opera o antibalanço? De novo, só faz sentido o antibalanço nos eixos horizontais, ou seja, na translação da ponte, translação do carro da ponte. Mas, para que isso de fato opere ou atue, ele precisa de algumas informações. Que informação? O inversor da translação precisa saber do inversor da elevação em que posição que está a carga. Outra informação, ele precisa saber qual que é o peso de fato que ele está puxando. Tudo isso entra no algoritmo para que o inversor que faz o antibalanço, que é o inversor da translação, ele possa ser mais ou menos intrusivo. A atuação dele, se a carga tiver lá a 10 metros de altura, é uma, se a carga tiver a meio metro do chão, é outra. O algoritmo compensa tudo isso. Então, a forma do inversor da translação fazer esse tipo de otimização é pegando informações do drive da elevação. De novo, essa informação pode ir via aquele cartão FastLink, que nós já falamos algumas vezes aí durante a apresentação, né? Como pode ir de uma maneira mais simplificada via sinais analógicos. Então, iria um sinal analógico com a posição em que a carga se encontra naquele momento, né, altura, e o segundo analógico, qual é o peso do produto, né? Então, a ponte de 100 toneladas, ele está quanto? Está 50%? Está 100%? Está 10%? Isso é uma informação importante. Trafega via analógico ou via cartão FastLink entre os drives e aí ele faz, de fato, as correções necessárias, tá? Nem todo operador gosta da função de balanço porque ele é intrusivo na operação.
Então, a função ela é habilitável ou não, né? Via DI, via comunicação, da forma que for necessária. Então, ela pode ser habilitada para algumas operações, para outras operações, não. Ok. Então, falamos do antibalanço, outra função aqui importante, que nós temos um insight ali anteriormente, né, que é a função mestre-seguidor, né, ou divisão de carga, tá? Não fazer confusão ali com o eixo eletrônico. Então, essa divisão de carga, como eu tinha comentado naquele exemplo que eu mostrei, você tinha ali dois motores acoplados no mesmo eixo cardan. Aqui você tem dois motores, né, representados, acoplados no mesmo redutor, digamos assim, tá? Que é o que mais tradicional você tem em ponte rolante, tá? E como é uma aplicação de alta performance, de alto risco, né? Quando você trabalha em pontes rolantes, a divisão de carga é feita somente via cartão FastLink. Não é aceito você fazer divisão de carga em ponte rolante com a DV200-HC, que é de hosting crane, via analógico, como eu mostrei lá. Aquela é uma aplicação de uso genérico. Essa é uma aplicação de alto risco, que é ponte rolante. Então, aqui eu faço a divisão de carga, porém, via cartão FastLink. Ou seja, faço a divisão de carga da maneira mais otimizada e de maior performance que é utilizada no produto, tá? Como nós temos outra função que é o eixo eletrônico, né? Então, onde é usado isso aqui? Por exemplo, você tem duas pontes operando individualmente. Então, cada ponte lá de 50 toneladas, e cada uma trabalha, faz seu trabalho ali no galpão. Em determinado momento, pode ocorrer de ter que pegar uma carga de maior tonelagem, né? Uma capacidade maior do que de uma ponte isolada. Então, essas pontes são conectadas, digamos assim, eletronicamente. Aí você habilita a função de eixo eletrônico e aí uma passa a ser escrava da outra. Ou seja, ambas vão levantar o mesma carga, né, juntas. Então é um sincronismo ali de novo, né, um sincronismo ali até de posição entre as duas pontes, né, entre os dois moitões aqui, tá? Então tudo isso, óbvio, feito via cartão FastLink, a informação indo de um produto a outro, tá? Ele pode operar até quatro drives. Não é muito comum, tá? Normalmente é até dois ali, né? Mas ele pode operar até quatro drives nessa função de eixo eletrônico ali na ponte rolante. Tá? Isso faz sentido, de novo. Esse aqui é um item que faz sentido para elevação, né? Apesar que também você pode utilizar em alguns casos ali a função de andar junto, né, no drive da translação, né? Então as duas pontes vão andar juntas ali na horizontal, tá? E aqui um exemplo da função, e onde entraria ali, né, diagrama de blocos, onde entraria o fast link aqui, né, que seria no regulador de posição dos produtos, tá? Cada inversor aqui, eu consigo dizer para ele, né, se ele está no host, ou seja, se ele é o da elevação, ou se ele é a translação de ponto, a translação de carro, né? Isso tudo acaba correlacionando algumas funções ali que estão disponíveis para o eixo eletrônico, etc, ok? Tudo programado via, não é necessário, basicamente, isso você está com software conectado nele. Óbvio, via software Vega Express que nós comentamos, você tem
funções que ajudam a monitoramento, gráficos, etc., que pode te ajudar a ter um startup mais rápido, tá? Plenamente possível. Como, se você quiser fazer pelo display dele também, tranquilo. Tudo é via parâmetro, ok? Como a gente está falando de inversores de ponte rolante, tem tudo a ver o que esses inversores sempre têm a necessidade de fazer uma frenagem, né? Principalmente no drive que está operando na elevação. Então, é necessário ter em drives até 55 kW, está aqui no próximo, deixa eu até colocar. Então, drives até 55 kW, ele já dispõe do chopper de frenagem, né, interno, que é o que está representado aqui na direita, que seriam os eixos da translação do carro e translação da ponte em si. Então, ele já tem o IGBT de frenagem interno, só conectar o resistor externo nas especificações definidas em manual e, ok, inversores de maior potência ou acima de 55 kW, isso é algo tradicional do mercado, né? Essas unidades, o GBT de frenagem passa a ser um item muito custoso. Então, ele passa a ser o colocado em um dispositivo externo, que é essa unidade de frenagem externa aqui. Então, o GBT de frenagem que ficava interno nos inversores menores passa a ser externo agora nessas unidades externas que ainda assim precisam daquele seu resistor. Essa unidade, uma delas são essas chamadas BUY aqui. Então, cada equipamento, né, tem lá sua respectiva BUY, dependendo da potência aí de frenagem que for utilizada. Essas são específicas do ADV200, mas também é possível, nós já aplicamos unidades de frenagem da própria linha CFW, então elas são intercambiáveis. Eu consigo usar o DBW, que é o mais conhecido aí da linha CFW, é o módulo de frenagem da linha CFW, né? Então o DBW também é compatível, tanto quanto o BU para a frenagem da linha ADV200, tá? Quando a gente está falando de frenagem, é porque é uma aplicação que exige, tá? Mas a gente tem a possibilidade agora também, né, com o ADV200, de fazer não a frenagem, porque a frenagem faz o quê? Ela queima energia. Aplicações em que você tem alta inércia ou o uso, né, a frenagem é constante, se justifica aplicar soluções regenerativas, que é o caso aqui. Não é o ADV200 que faz a regeneração, mas ele tem, digamos assim, um parzinho dele, que é um deles é o FFE200, que trabalha em conjunto com os ADVs 200, para, ao invés de queimar energia como na unidade de frenagem, ela vai devolver para a rede essa energia. Então, isso que é a solução regenerativa, ok? E não é necessário que um FFE200, que é o drive regenerativo, né, baseado no ADV200, acione um ADV. Eu posso ter um conjunto ou inversor de elevação, translação da ponte, translação do carro interligados no mesmo barramento CC e uma unidade de frenagem de regenerativa só alimentando e regenerando, devolvendo a energia para a rede, ok? Uma segunda unidade que também a gente tem, que é a AFE. A gente estava falando da FFE200 e agora eu estou citando a AFE200. Por que tem duas, né? A AFE200, ela é como se fosse a FFE, mas eu tenho a inclusão de filtros LC, LCL, na verdade, né? EMC, etc. Para quê? Além de executar a função de regeneração para a rede, eu tenho a possibilidade de fazer redução de harmônicos. Então, a principal diferença do AFE200 para o FFE200 é o AFE200 tem a inclusão de filtros que, além de executar a operação de regeneração,
do excedente de tensão, né, eu também faço a mitigação de harmônicos para a rede, ok? Normalmente a gente está falando de drives de potências mais altas, né, principalmente para o mercado de ponte rolante, mas não só ele, tá? Isso aqui pode ser usado para o ADV200 de forma geral, em N mercados, em qualquer tipo de mercado. Então, quando você está falando de drives de potências maiores, começa a ser um diferencial você poder trabalhar com índices, né, de harmônico baixos, ok? Então, aqui, da mesma forma que o FFE, eu consigo, com um AFE200, acionar, né, e regenerar o excedente de todos esses inversores ADV200 conectados a ele via barramento CC, né? E aqui um resuminho, por que tem os dois? O FFE200, ele tem perdas menores, né? Ele tem dimensões um pouco menores, tá, do que o FE, correntes são maiores, eu consigo trabalhar aí, eu não coloquei aqui, mas ele trabalha correntes acima de 500 amperes, tá, para regeneração. Porém, tem uma distorção harmônica aí, basicamente de um drive comum, que é em torno de um 35%. E por que que tem ele? Custo. O custo dele é menor do que o FE200. O FE tem um custo maior, tem maiores perdas, é óbvio, né? Mas eu consigo ter necessidade de trabalhar com filtros, né, o LCL, etc., mas eu mitigo e derrubo os níveis de harmônicos de 35% para menos de 3%. Então, aplicações que necessitem de regeneração apenas, digamos assim, poderia trabalhar com o FF200, que ele tem um custo menor. E aplicações que, além disso, eu tenho que ter níveis de harmônicos baixos, eu faço com THD, né? Eu faço com FE200 e THD menores, ok? E aí agora um exemplinho, tá, de ponte rolante também operando com ADV200. Neste caso aqui, ó, é um painel lá, né? A gente tem o ADV200 HC acionando o motor da elevação, que é esse cara aqui. E os inversores da translação, esse cliente especificamente optou por usar o CFW500, tá? Não tem problema. Só que aquelas funções que eu citei que estão diretamente ligadas a funções de translação, não tem como fazer. Anti-impacto, anti-balanço, não tem como. As funções interligadas ligadas, né, ao drive de elevação, sim, aquelas permanecem, tá? Esse painel aqui, todo montado também com as funções STO, está vendo aqui o amarelinho, né? A função STO do CFW500, e esse drive aqui é o com a extensão SI, a DV200 SI, que tem já interno o módulo de parada STO, tá? Nesse caso aqui, era uma elevação 40 toneladas e um motor de 54 polos, ok? Aqui algumas imagens, tem um videozinho aqui dele operando, né? Ele está levantando um gerador, um VEG mesmo, né? De alto peso, né? Então, assim, você percebe que são aplicações de críticas, né? Que necessitam de alta confiabilidade, ok? Tudo isso que nós falamos aí, como eu comentei, são funções prontas, tudo parametrizável no ADV200. Eu não necessito de, digamos assim, de programas, né, de software para fazer essas funções, tá? Por que eu estou falando isso? A gente atendia esses mercados antes com CFW11, CFW500, porém, eu tinha que desenvolver um software, colocar um notebook na frente, descarregar o aplicativo e tal. Para alguns clientes não é problema nenhum, para outros já era um impeditivo, né? Então, hoje, com a linha DV, não necessita de software. Todas as funções que eu acabei de falar para vocês, né? Eixo eletrônico, divisão de carga, ponte rolante, controle de tensionamento avançado, todas são firmware, são parâmetros. Porém,
Se ainda assim você precisar customizar alguma função específica, você também tem no ADV200 uma programação PLC, né? É um outro, não é a mesma da linha CFW, mas é um software também customizado. Você consegue customizar sua aplicação e ele trabalha em todas as linguagens aí da norma IEC 6131, né? Ou seja, lista de instrução, ladder, function block, SFC, tá? Texto estruturado e por aí vai. Ok? E aí eu deixei um resumão, tá? Tá já finalizando aqui nosso período. E aí a gente já vai abrir para dúvidas, comentários, etc, tá? Eu coloquei um resumão aqui para que fique claro aonde que o ADV200 entra na nossa linha. Como eu comentei, né? Ele veio para não para tirar nenhum item de mercado. Ele não vai tirar o CFW11, nem vai tirar o CFW900 de linha, que é recente, né? Mas ele vem com um complemento de linha, né? Para ser o ponto forte dele, aonde os outros tinham um ponto, digamos assim, um ponto não tão forte, ponto fraco. Então vamos deixar um resumo aqui, tá? Rapidamente falando. Onde ele é forte? Controles de motor avançado. Então ele controla motor assíncrono, motor síncrono e tem um auto-tuning, de novo, né? Comentando, auto-tuning muito bom. O que isso se resume? Menor tempo de posta em marcha, menor trabalho para quem estiver colocando em operação. Ponto, tá? Tem basicamente as principais funções que eu citei aqui, todas já estão intrínsecas, né? Já estão integradas no produto, né? Eixo eletrônico, mestre escravo, bobinador, elevação de carga, algumas que eu nem citei, tá? Que são mais simples, mas multibombas, sistema solar, né? Aplicação do sistema solar, tudo integrado já no produto, tá? Os softwares compatíveis, aí são o VEG Express, o software que eu comentei, né? E é possível, sim, programar o PLC dele, né? Ou customizar aplicações. Então, quando você olha aqui, você vê que o foco dele é performance. Quando o meu foco de repente, é uma linha que tem hoje em dia, né? De você disponibilizar informações do teu produto, é, em IoT, em nuvem, etc., você consegue fazer com a DV200? Consegue. Via porta 485, você conecta algum gateway ou até colocando um outro cartão de expansão. Então, é possível fazer. Ok. Mas você tem um outro produto, que é o CFW900, por exemplo, em que o foco dele, você já vê que ele já tem duas portas Ethernet, já tem a 485, já tem o MQTT integrado ao produto. Então, quando o foco é conectividade, digamos assim, você vê que esse produto aqui está predisposto a se encaixar melhor. Tá? E as principais funções ali que eu falei de performance, por enquanto, não estão disponíveis no 900. Por isso que eu digo que um é um complemento do outro. Tá? E o nosso antigo aí já velho de guerra, né, o CFW11, ele praticamente atende ali, basicamente, tudo, porém, tem esse asterístico aqui, por quê? Porque sempre tem essa necessidade de um complemento, de um software desenvolvido. Então, assim, é uma solução que é possível fazer, mas normalmente é engenheirada. Necessita de alguém da VEG intervenha, faça uma alteração, um software, etc., para que ele atenda aquele mercado específico, tá? E ambos aqui, né, 11.900, têm restrições quanto ao acionamento de motores PM, motores síncronos, tá? Coisa que o ADV200 não tem. Então, foco performance é o ADV200, tá? Aplicações específicas. E aí eu vou deixar, como a gente vai deixar depois a documentação, tem aqui um comparativo, né? Temos de sobrecarga para poder entender, range de temperatura em que você consegue aplicar, mas são bem parecidos, tá? De certa forma. Range de tensão, né, que eu comentei, os ranges são bem parecidos, porém a linha CFW dispõe da linha 220 volts, coisa que o ADV200 no momento ainda não tem, tá?
Mas o que não é, normalmente não é o perfil aí do mercado em que ele deve atuar, tá? Normalmente a aplicação são para drives em 380 mesmo, tá? Ele possui, né, o filtro integrado, a EFI, e o indutor também já está integrado até a potência de 132 quilowatts, tá? Todas as certificações de mercado praticamente também praticamente não, ele atende, né, as internacionais, tá? Um comparativo aqui dos pontos de I/O que estão disponíveis. Realimentação, como eu comentei, dispõe de todos os encoders do mercado e os demais, né? Opa, perdão. E os demais CFW11, 900 da linha CFW, eu só possuo encoder incremental, tá? A solução regenerativa com o FE200, né? E FE200 é plenamente possível com ADV, então é uma solução simplificada, né? São uma solução seriada, digamos assim. Você consegue comprar os produtos e agregar um painel, etc. A solução do CFW11 regenerativa existia já, porém era uma solução engenheirada. Você tinha que comprar ela pronta na VEG, em painel, etc. Né? Normalmente utilizada muito no segmento de cana, né? Cana de açúcar. Aí. E o ADV e o CFW900, por enquanto, não tem aí a possibilidade de operar em regenerativo, tá? E comparativo aí das paradas de segurança, né? O ADV200 atende STO SIL 3, categoria de segurança. O 11 somente SIL 2, e o 900 também atende o STO SIL 3, tá? É um breve resumo ali que vai ficar para comparativo, né? Poder ver, entender onde cada um tem o seu papel, ok? Eu acho que é isso aí, pessoal. Conseguimos, acho que finalizado um tempo bom, né, para a gente poder abrir aí a questionamentos, né? Dúvidas e porventura, é óbvio, tem muito mais detalhes do produto, tá? Cada aplicação dessas que eu citei daria um tempo desse para citar as funções específicas, ok? Então a gente fez um resumo que é um brainstorming, uma visão geral do produto para que vocês conheçam tudo que ele é capaz de fazer, tá? E aí fico por vocês aí com dúvidas e questionamentos, ok? O Geraldo Cavalcante mandou parabéns, ótima apresentação, extremamente útil para as atividades profissionais. Muito obrigado e parabéns. Eu que O agradeço aí. Gustavo Roberto, ele quer saber se ele consegue conectar o ADV200 com o software de monitoramento. Sim, o ADV200 ele possui aquele próprio software VEG Express, tá? Você pode baixar no site da VEG, ali gratuito, né, e comunicar com o ADV200 via porta 485, que é o padrão. Porém, se você conectar um cartão opcional aí de rede, seja ele qual for a rede, né, você consegue conectar via essa porta. Normalmente o que é utilizado é o Modbus RTU, ou Modbus TCP, ou Ethernet IP, que é o mais comum assim utilizado, tá, hoje em dia. E aí você consegue comunicar via o Vega Express, tá? Os aplicativos que, porventura, se você tiver conhecimento aí utilizar para a linha CFW, não são os mesmos, tá? Só esse detalhe. O Geraldo Cavalcante está com uma dúvida. A VEG Opa! oferece treinamento deste produto no centro de treinamento em Jaraguá, Santa Catarina? Sim, isso é bem recente, tá? Lá em Jaraguá, eles estão adequando, né? Lá você tem bancadas de treinamento, então essas bancadas, até no ano passado a gente participou da implementação, né, do ADV200 para essas bancadas didáticas, e isso é bem recente também, tá? Isso tem agora disponível lá em Jaraguá do Sul, no centro de treinamento, para, para esses treinamentos do ADV200, ok? Então, ótimo. Pessoal, quero agradecer aí a disponibilidade de todos, tá? Como eu falei, a gente fez um breve resumo aí, né, do produto. O produto
possui diversas funções, né? Vem com um complemento, novamente, né, para a nossa linha, e para atender justamente o mercado de alta performance, ok? Aí vocês vão identificar no dia a dia de vocês N aplicações ou N soluções aí que você pode aplicar o produto, e aí toda a VEG está aberta aí para tirar dúvidas de vocês, etc. E especificar o produto da melhor forma possível. Eu agradeço novamente aí a disponibilidade de todos, ok? Obrigado, Marcelo, por compartilhar o seu tempo, conhecimento com a gente. Obrigado a todos que acompanharam o nosso treinamento ao vivo e até a próxima.